Vozes silenciadas. Vulnerabilidade feminina. Este episódio contém depoimentos de violência contra a mulher que algumas pessoas podem considerar perturbadoras e causar gatilhos. Não é recomendado para pessoas sensíveis. Pelo menos 1 em cada 5 mulheres já foi vítima de abuso sexual. Uma violência que deixa marcas profundas em quem a sofre. Os dados são da Organização Mundial da Saúde, que ainda afirma que a violência sexual se caracteriza por qualquer ato sexual, investidas, comentários sexuais indesejáveis, tráfico ou qualquer outra forma, contra a sexualidade de uma pessoa usando coerção, podendo ser praticada por qualquer pessoa, independente da relação com a vítima, e em quaisquer cenários, sendo em casa ou no trabalho. Eu sou Isabelle Ramos Bula e esse é o Vozes Silenciadas, Vulnerabilidade Feminina, um podcast que aborda violências praticadas contra mulheres no Brasil. Neste episódio, vamos trazer a história da psicóloga Rayane Magda Gomes da Silva Cunha e contar com a participação e experiência profissional da médica legista e sexóloga forense, doutora Mariana da Silva Ferreira, que irá opinar sobre a história da vítima. Quando tinha apenas 23 anos, Rayane decidiu passar uma noite na casa dos seus tios, e quando acordou na manhã seguinte, foi surpreendida ao notar uma presença masculina na cama em que dormia. A pessoa me convidou para dormir na casa dele, assistir filme para passar o tempo com a esposa dele, que eu tinha muita amizade, era minha tia. E aí eu vou, a gente assiste filme, peço para no dia seguinte me acordarem, para eu ir junto com ela em tal determinado lugar, não me acordam, eu me dou conta que só tá ele na casa, é onde ele tenta. Ele sobe na cama e tenta fazer a força. E aí eu entrei em desespero e pego o celular. Então, o meu pedido de socorro não foi diretamente, foi indireto. E aí eu liguei para minha mãe. A minha intenção, assim, eu peguei como algo de um pedido de socorro, liguei para ela, porque caso acontecesse alguma coisa, ela ia estranhar. E aí eu saio da banheira depois de tanto tempo, e ele de roupão, e ele toma banho com a porta entreaberta. Quando eu penso assim, vou abrir a porta e vou embora. Estava trancado. Ele trancou a casa e não tinha chave. Até que ponto a violência sexual pode ser capaz de silenciar suas vítimas? A doutora Mariana Ferreira fez uma observação muito importante diante dos relatos de Rayane. A hora que ela entrou no banheiro para ligar para a mãe, eu jurava que ela ia chamar a mãe. Mãe, está acontecendo isso comigo, vem me ajudar, sabe? E ela não conseguiu, ela não se sentiu segura para fazer isso naquele momento. Então vejam como a violência sexual, ela silencia as vítimas de uma forma tão intensa. Então esse caso é um caso ótimo mesmo, para que as pessoas consigam se identificar e entendam como a violência sexual ela pode se apresentar de maneiras tão diferentes. Após uma tentativa de estupro na casa dos tios, Rayane conseguiu resgatar uma antiga lembrança de infância, que neste caso tinha ligação com uma vizinha adolescente. Mas quando criança, eu também sofri abuso sexual, né? Isso é algo que já estava sendo trabalhado em terapia, de uma conhecida da família, provavelmente era uma amiga da minha tia, não sei, era uma adolescente na época, eu criança, e ela tocava nas minhas partes íntimas, então isso foi algo que eu tive que trabalhar muito. O que eu não sofri quando criança, porque eu não entendia o que acontecia, ele veio muito maior, como se ele tivesse explodido, ele estava implodido, porque vieram todos os danos junto com ele, né? Mas como se eu tivesse guardado na minha caixinha de memórias, e quando eu sofri o segundo abuso sexual, foi uma tentativa de estupro, caí em sofrimento, que aí foi de uma vez.
Foram 2 episódios. Depois de 20 anos eu sofri de novo. Eu tinha 3 anos de idade, após 20 anos eu sofri de novo abuso sexual. A médica Mariana Ferreira afirma que já trabalhou em casos de agressões sexuais semelhantes aos da Rayane. Bem parecidas em pontos principais, assim, tipo que é a repetição da violência, né, de vítimas serem abusadas por pessoas diferentes, em fases diferentes da vida. Por exemplo, pessoas que nunca sofreram uma tentativa de estupro, por exemplo. E algumas pessoas, né, terem vários episódios, inclusive em faixas etárias diferentes. Já ouvi bastante, já conversei com muitas vítimas nesse sentido, e também no ponto da conivência familiar, da aceitação familiar da violência, naturalização da violência em detrimento da vítima, desqualificando o seu relato, responsabilizando a vítima pela própria violência que sofreu. No IML em que trabalha, na Grande São Paulo, Mariana preenche 40 horas semanais em turnos e a maioria dos pacientes que ela atende são mulheres que foram violentadas sexualmente. E o que mais chama atenção nessa história é que essas vítimas muitas vezes são apenas bebês ou crianças. Foi um caso de uma criança pequenininha, né, entre 3 e 4 anos, que ela foi vítima de estupro pelo vizinho, e esse foi um dos casos gravíssimos que eu atendi. E aí foi um caso que me chocou bastante. Foi final de plantão, e quando eu vi aquelas lesões naquela criança daquele tamanhinho, eu, assim, na hora, claro, né, como eu falei para você, nós somos treinados para conduzir de forma adequada, mas claro que a hora que eu fui para casa, acabei desabando mesmo, porque eu sabia que aquela criança tinha risco de morte. Ela tinha lesões que transfixaram a vagina e o ânus dela. É uma criança, você imagina o tamanho da vagina de uma criança de 3 anos, né, o ânus de um adulto introduzir o pênis de forma violenta, agressiva. Então, fez uma comunicação entre o ânus e a vagina dela. Ela teve perfuração de alça intestinal, né, ela teve hemorragia interna, ela teve lesão de útero, então ela precisou remover o útero, né, ser submetida a uma esterectomia. Então, foi um caso, assim, chocante, gravíssimo. Ela estava sangrando muito quando ela chegou, estava com muito sangramento, e ela foi direto para a cirurgia, né, de urgência ali do serviço. Felizmente, a gente tem essa possibilidade, né, que é uma grande vantagem aqui em São Paulo, é que o ML fica dentro de um hospital. Ao tentar pedir ajuda aos familiares mais próximos, Rayane foi silenciada pela própria avó. Este episódio revela que existem mulheres que apoiam o patriarcado, mesmo sofrendo opressões machistas em suas vidas. Teve um episódio em que foi na Copa, no dia em que o Brasil perdeu para a Alemanha, aquele 7-1. E estava toda a família lá. Em determinado momento, eu comentei com ela, falei que eu não queria que ele entrasse no meu quarto da minha prima, porque morava eu, minha prima e minha avó. Porta fechada, porque quando na ausência minha e da minha prima, ele entrava no nosso quarto, mexia nas nossas coisas, mexia na nossa gaveta de calcinhas e fazia bolinhos com as nossas calcinhas. Assim, uma coisa que depois a gente foi ligando os fatos. A minha avó não falou nada quando eu realmente falei sobre o que aconteceu. Simplesmente é como se eu estivesse falando para a parede. E aí foi onde começaram os nossos conflitos de relação. E nesse dia da Copa, tava a família toda, porque aí eu tenho família que mora fora, que veio para cá, tava assim, a casa cheia, e ele tava lá. Do nada, acontece uma situação em que minha priminha, na época, hoje ela tem 8 anos, ela estava mexendo no armário onde tem as panelas caem, e aí eu tenho a mania de falar, puta que pariu, olha aqui, tia, sua filha, né, toma jeito, porque senão ela vai derrubar, botar a casa para baixo, enquanto o jogo estava rolando, todo mundo olhando o jogo. Uma situação ali que estava eu e minhas tias conversando, aí do nada, todo mundo para de falar, do nada eu me dou conta que meus primos estão me olhando, e do nada eu escuto, que tipo de psicóloga que vai ser? Eu, o quê? Você está falando comigo? Você tem certeza que você está falando comigo? Quem é você para apontar esse dedo para mim? Que moral que você tem para apontar esse dedo para mim?
você quer que todo mundo saiba? Quando eu falei que você quer que todo mundo saiba, a minha avó me pegou e me arrastou para o banheiro. Rayane contou que o silenciamento por parte de sua avó a motivou a ajudar mulheres que passam ou passaram por situações semelhantes à dela. Eu hoje oferto aquilo que eu não tive, né? Além de ajuda profissional, de poder ajudar as pessoas a trabalharem isso. Que não é algo fácil, é um sofrimento que dói muito. Até, tipo, de falar que, assim, causa incômodo, de lembrar das situações. Porque é uma ferida que fica, é uma cicatriz, para quando a gente já consegue trabalhar isso, mas quando a gente toca numa cicatriz, ela fica, ela é sensível, né? Então, ela dói. Então, é algo que eu usei, como eu sempre falo, eu transformei a dor, que eu passei durante, acho que foram 5, 6 anos sofrendo mesmo, transformei a dor em amor para ajudar o próximo. Então, hoje eu trabalho com demandas, assim, que são bem pesadas, mas a gente vai trabalhando e ajudando a pessoa a sair daquele sofrimento. Durante sua experiência como médica no IML de São Paulo, a doutora Mariana afirma que já se deparou com situações em que as próprias familiares invalidaram o relato das vítimas dentro de seu consultório. Um exemplo que eu gosto muito de usar nas aulas, que era uma mãe que eu atendi com uma menininha por volta de 6 anos de idade, e a mãe estava revoltadíssima na perícia, falando que a menina era uma mentirosa, que ela estava tentando destruir o relacionamento dela com o namorado dela, enfim. Aí, numa das partes, né, enquanto a criança estava se trocando, a mãe falou assim, ai, doutora, mas também, doutora, pensa bem, sabe como que é homem, né, doutora? Homem tem os seus instintos. E ela ficava provocando o tempo todo, doutora. Ficava saindo do banho. Quantas vezes eu falei para ela não sair do banho só de toalha? Ficava saindo, andando pela casa de toalha. Ele não aguentou, né, doutora? Sabe como que é homem? A criança tinha 6 anos de idade, gente. Eu falei, meu Deus do céu, a mãe. Eu falei, meu Deus, o que vai acontecer com essa criança quando ela voltar para casa? Então, a própria mãe responsabilizando a filha de 6 anos por ter provocado os instintos do macho, como se ver uma criança de toalha fosse um convite para práticas sexuais, como se fosse o despertar de um instinto animalesco em relação a terapias sexuais com uma criança de 6 anos. Então, vejam, e não foi uma ou duas, gente, foram muitas e muitas vezes que eu ouvi relatos parecidos como este. Eu, em 10 anos de perícia sexológica, eu atendi por volta de 4.000 perícias. Dessas 4.000 perícias, a maioria foram de crianças e adolescentes e era muito frequente. Rayane revelou que não tem mais contato com nenhum dos seus abusadores e ainda detalhou mais sobre os impactos que essas experiências provocaram em sua vida. Eu nunca mais tive contato, foi só no período da infância mesmo. Não sei por qual motivo que essa pessoa ficava na minha casa, mas é algo que sempre me incomodou muito. Sempre vinha aquela coisa, me sentia culpada. Essa situação eu não coloco na internet porque é algo muito pesado, acho que para algumas pessoas. Mas essa questão aí da infância me trouxe danos na vida adulta, né, antes de acontecer, de relacionamentos, da parte sexual, de não conseguir ter estímulos, os bloqueios que acontecem, né? Então, assim, eu sei dos danos de quando é na infância e quando é na vida adulta. Parece que a vida me colocou para testes. A Rayane sofreu seu primeiro abuso com 3 anos de idade, por uma vizinha ainda adolescente. A doutora Mariana conta que, infelizmente, é comum crianças maiores realizarem práticas sexuais nos mais novos. Muitas vezes, influenciando várias crianças a se tocarem e a realizar práticas sexuais. E a gente precisa falar mais sobre isso. E aí, claro, mas é um adolescente, uma criança, tal, muitas vezes não sabe o que está fazendo. Sim, tá? Pode ser que sim. Pode ser que essa criança e adolescente esteja repetindo um comportamento que estão realizando com ela, né? Ou que ela esteja vivenciando de alguma forma, assistindo, vendo. Mas também existem casos de adolescentes que estupram crianças e que não sofreram nenhum tipo de violência, que não tiveram nenhuma referência em relação
a agressão sexual. Então, a gente precisa ter muito cuidado com os pequenininhos em relação aos maiores. Por quê? E também uma coisa muito importante é orientar os nossos pequenos, né? Orientar as crianças a respeito dessas práticas abusivas, porque eles só vão identificar e entender o que está acontecendo com o corpinho deles se a gente falar. Senão eles não vão saber. E geralmente esses adolescentes ou crianças maiores, eles justificam as práticas sexuais como se fosse jogo, brincadeira. A gente vai fazer teatrinho, a gente vai brincar de papai e mamãe, tá? Eles justificam as práticas abusivas como se fosse natural. E se a criança não recebeu nenhuma informação diferente, ela não vai entender que aquilo não pode acontecer com o corpo dela. Além de ter um passado marcado por traumas da agressão sexual, a psicóloga Rayane Cunha ainda fez uma descoberta chocante em relação ao seu pai. Eu nunca tive uma relação boa com meu pai, até porque sofri rejeição dele, né? Outra coisa em que são feridas que se abrem aí nessa existência. E eu descubro que ele também é um abusador. Ele tentou abusar de uma prima minha, né? Ou seja, sobrinha dele também. Provavelmente aconteceu com a minha irmã mais velha, mas ela nunca tocou no assunto. Eu soube disso pela irmã dele. Para mim, foi... olha isso, né? Que ironia. Mesmo que eu tinha essa questão da rejeição, um conflito na relação, eu tinha como algum tipo de referência, né? De, sei lá, o orgulho, de achar que era por conta de exército, da PM e tal, foi por água abaixo. Que eu descobri realmente a sujeira que tem aí. Por mais que Rayane tenha enfrentado momentos difíceis em decorrência dos abusos que sofreu, ela conseguiu encontrar amparo no louvor cristão, seja pelos cultos ou pelas canções. Sempre gostei muito desse louvor, mas a letra dele em si era como se eu estivesse pedindo, era um pedido de socorro, né? Ele fala para Sara-me, né? Restitui. Então, eu quero de volta o que é meu, aquilo que eu tinha e eu perdi durante muito tempo. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Não seja cúmplice. Violência sexual é crime. Se você testemunhar ou souber de alguma situação, denuncie e ajude a enfrentar. Lembrando que a violência sexual se manifesta de diferentes formas e não é praticada apenas por estranhos. Acontece muito com familiares e amigos e até dentro das próprias casas das vítimas. É muito importante informar que, mesmo dentro de casamentos e namoros, o crime pode acontecer. Amar não justifica violentar. O podcast Vozes Silenciadas, Vulnerabilidade Feminina, teve a direção e produção de Ariel Helena Serafim e Isabelle Ramos Bula, do curso de jornalismo da SPM de São Paulo. Trabalhos técnicos, Afonso Afonsos e Marcelo Urso Fernandes. Supervisão, professora Patrícia Rangel. Vozes Silenciadas. Vulnerabilidade feminina.